Paz, família no barco. Está no ar mais um No Barco Podcast, diretamente da Expo Católica 2025. Para nós é uma alegria muito grande ter você aqui. Eu queria lhe convidar a ser missionário conosco. Então faça o seguinte, copie o link dessa conversa agora e compartilhe com o máximo de pessoas que você conseguir, tá bom? Queria agradecer ao Centro Universitário Católico Ítalo-Brasileiro pelo acolhimento, pela parceria aqui na Expo Católica e também, de forma muito especial, a Sacro Music, que é uma empresa que faz sonorização em igrejas. E nesse tempo de parceria a gente percebeu que muito mais do que negócio, a Sacro Music é uma evangelizadora, é alguém que está engajado na missão e por isso contribui para que a gente continue navegando mais tempo. Se você não conhecia ainda a Sacro Music, eu deixo o convite, o contato está na descrição desse vídeo, faça essa experiência, tá bom? Sem mais delongas, eu queria cumprimentar aqui oficialmente então o professor Rafael Nogueira. É um prazer muito grande tê-lo aqui, viu? Prazer é meu. Obrigado pelo convite. O meu irmão Elton, ele é pai recente, assim, né? É um mês, o filho dele tem um mês. E eu acho que o senhor vai achar muito bonito o nome dele. Que é Rafael Nogueira Oliveira. Só que tá falando sério? Então, Rafael Nogueira Oliveira? Aí eu tenho se dado conta, daí ele me falou alguma coisa, né? Desse momento que teríamos hoje. Daí eu, no começo da mensagem eu escrevi Rafael Nogueira, tal, falando do senhor, daí ele achou que eu tava falando do meu filho. Então, assim, que legal, fico feliz. Uma alegria. Porque o meu é Rafael Nogueira Alves Tavares da Silva. É grande. Mas o Nogueira também vem antes. Interessante. É junto, igualzinho dele. Interessante. Bom, então assim, eu queria pedir ao senhor que se apresentasse para o público do No Barco, porque melhor que eu lhe apresentar, acho que o senhor lhe conhece melhor que eu conheço, né? Então, obviamente que eu acredito que muita gente vai vir por sua causa, então prazer, eu sou o Everton, esse é o Elton, tá? Mas para quem é o público do No Barco, eu queria dar um espaço para o senhor poder trazer as credenciais. Eu sempre tenho dificuldade com isso, porque eu estudei muita coisa diferente, eu fiz muita coisa diferente na vida. Mas vamos ser práticos, né? Eu sou formado em filosofia, direito, também estudei história, fiz pós-graduação em educação, mestrado em história do direito, estou fazendo doutorado na Federal de Santa Catarina em ciência política, essa parte mais acadêmica, e sou professor universitário no Centro Universitário Católico Ítalo-Brasileiro, com muito orgulho nos cursos de História e Filosofia, licenciatura em História e Filosofia, no EAD, porque eu moro em Florianópolis, então sempre tem reunião, sempre tem atividade presencial com os alunos, atividade presencial geral. Eu estou em São Paulo, porque eu sou paulista, sou nascido em Santos, São Paulo, mas aí eu venho para Ítalo, a sede é maravilhosa, adoro vir a Ítalo, mas hoje eu moro em Florianópolis porque o meu emprego de expediente diário hoje é numa assessoria ao governo do estado de Santa Catarina. O governador me convidou em 23 para estar à frente da cultura e em 24 ele me chamou para estar na empresa, uma empresa pública com cargos do estado, para estar nessa empresa como secretário executivo do estado, que é a Invest Santa Catarina. Trabalha com atração de investimentos e promoção de investimentos no estado, que é um dos estados que mais crescem. Né? Eu acho legal que o meu estado de origem, que é São Paulo, e o estado para onde eu fui, em que eu escolhi viver, são estados muito ricos e muito prósperos. E eu sou professor de filosofia, de história, sou católico e gosto de falar desses assuntos. Então eu acho que eu tenho que trazer ao mesmo tempo, ampliar esse impulsionamento econômico, trazer também sempre para a reflexão, para a ética e para o pensamento político filosófico. E é isso. E não tem 80 anos, né? Não! Como é que... Metade. Aumenta a humilhação. É o quê? 40? 41. E eu trabalho numa editora também, eu tenho um clube do livro chamado Clube Ludovico, em que aquele que se inscreve recebe um livro por mês ligado à história, literatura, economia, textos muito selecionados pela gente, traduzidos com exclusividade ou encomendados a autores com exclusividade. Então é um clube do livro chamado Ludovico, é um personagem que a gente criou com bigodão. Então, e eu sou um dos curadores e editores. E eu trabalho também com alguns cursos livres. Então eu tenho um curso de clássicos da política em Florianópolis, que no rafaelnogueira.com.br futuramente vai dar para acessar online, mas hoje é presencial. E um curso para adolescentes, de 12 a 16 anos, de leitura de livros clássicos. E por que isso? Porque primeiro que eu adoro ler, sempre gostei de ler, sempre li muito, sou professor de história, mas também porque eu me converti muito devido à leitura, sabe?
eu sou de família católica, escola católica, mas chega no momento em que eu demorei a sair dos 5 anos. Aliás, eu não saio até hoje na cabeça. Eu não paro de fazer. Por que isso? Por que aquilo? O que é isso? O que é aquilo? Que demais. Esse é filósofo, né? Fui parar na filosofia com 17 anos, virei bacharel aos 20, licenciado aos 21 e nunca saiu de mim. Foi precoce, então. DNA de filósofo. E aí, o que acontece? Eu acabei enveredando por um caminho que me afastou. Eu nem quis crismar, que não estava convicto. Olha só. E fiquei anos longe da igreja. Até que por meio das leituras, dos estudos, eu comecei a achar que a igreja era mais consistente, dava as melhores respostas, e pelo mesmo motivo em que me afastei, eu voltei. E agora eu sou um professor. Eu achei interessante que ele falou assim, não queria porque não era consistente. Então existe uma coerência. Não faz sentido eu me crismar porque não foi por acaso, né? Não largou por acaso. Exatamente. Aí eu voltei, fiz a crisma, me confessei, assim, aquela confissão longa de 15 anos. Coitado do padre. Mas aconteceu alguma coisa específica para esse encontro com Jesus? Ou foi gradativo? Foi as duas coisas. Foi gradativo, mas aconteceu uma coisa que parece que eu tive um insight que eu acredito que seja parte da graça de Deus, que a gente não é tão inteligente a ponto de entender tudo, então ele tem que dar uma ajudinha de vez em quando, em que eu percebi o seguinte, eu quando me afastei da igreja, por um tempo acabei ficando até contra. E num dado momento eu percebi, mas ficar só lendo esoterismo, outras igrejas, outras religiões, é claro que eu não tô dando nem voz ao advogado da pessoa e nem à própria pessoa para ela se defender. Então assim, e eu passei, acredito, quando era mais pequenininho, quando era criança, por uma catequese superficial, que é um problema epidêmico que a gente sofre hoje. Eu não me atraio por musiquinha, porque se eu quiser musiquinha eu vou à aula de música, eu não me atraio por respostas superficiais, porque eu tenho cabeça de filósofo, eu não me atraio por um ritual que não tenha um simbolismo muito claro e transparente. Só que a igreja tem tudo isso, só não tinha me ensinado, entendeu? Sim. E aí eu pensei que não tinha porque as respostas foram ruins. Aí depois aqui, já mais velho, caiu a ficha de, peraí, eu não dei chance da igreja se defender com os... Já que eu virei um intelectual, com títulos, etc., com os intelectuais dela, né? Então vamos começar a ler. Aí fui ler o Ratzinger, conhecem? Sim. O Papa Bento XVI, fui ler Trajetória do Papa João Paulo II, fui ler alguns escritores que tinham uma linha parecida com a minha de leitura de clássicos e que são católicos, pessoal da St. John's dos Estados Unidos, da St. Thomas Aquinas dos Estados Unidos. Olha que engraçado, né? Onde a minha cabeça teve que ir para me converter. Henry Newman, o santo Henry Newman, que era um santo que promovia o estudo dos clássicos, acreditando que isso ajudava. E aí, por meio de todas essas leituras, eu pensei, cara, eu vou voltar também a frequentar, porque não adianta só ler, né? Vamos ver o que a igreja tem a me dizer. Aí eu troquei de apartamento, fui morar perto da minha igreja favorita, aí já começa a ficar fácil para encontrar Jesus. Mas, enfim, começa a atrapalhar menos a graça, né? Exato. Qual era o título da igreja? A igreja Basílica Menor do Santo Antônio do Imbaré, que é em Santos. Um apartamentinho na rua dela, assim, do lado. E eu ia escondidinho, porque eu já era famoso, assim, como professor na... Sabe esses famosos de hoje em dia, né? Sim. Já muito seguidor, mas dá pra andar na rua. E aí eu ia na missa, às vezes, dia de semana, que só iam senhorinhas e tudo, aí eu ia quietinho na missa, tudo. Às vezes ia na missa de domingo, desconhecido, assim, bem no cantinho. E comecei a ir todo domingo. Gostou. Aí eu pensei, tá na hora de fazer de novo uma catequese, procurei uma outra paróquia, tava tendo um reavivamento com muita gente estudante, que é do padre Ricardo Marques, lá de Santos. Sim. Muita gente estudando a sério, levando a sério a igreja. Eu conversei com o padre, e aí ele me convidou para um grupo de crisma e eu aceitei. Aí fiz a catequese, o Dr. Cremonese foi o meu catequista, e aí eu achei que tudo caminhou bem, entendeu? Fiz a confissão e graças a Deus comunguei no Natal do ano em que essas coisas aconteceram. Então foi ao mesmo tempo aos pouquinhos, mas você viu que teve vários insights no meio do caminho, sem os quais eu não teria prosseguido. Não, eu acho interessante porque o senhor foi se conhecendo, percebendo o que de fato o levaria e viu os meios que a igreja tinha, que talvez até então não tinha correspondido, verdade, entendendo quem era, mas tinha o meio também. E eu acho interessante porque o caminho é só um, mas os meios de acessar esse caminho que é Jesus Cristo, ele muda de pessoa para pessoa. Muda. Né? E eu acho muito interessante essa consciência a respeito do que foi bom para mim, não necessariamente vai ser bom para todo mundo, né? E não desprezar o caminho que fez o outro chegar. Isso.
Exato. Eu acho interessante que talvez o senhor tenha uma consistência muito maior do que teria se tivesse permanecido naquela leva, talvez de sua adolescência, no catolicismo que tinha, mas esse afastamento fez com que o senhor voltasse com uma busca de conhecimento de uma bagagem que te deu uma amplitude maior ainda na fé. Pensou, né? Eu espero que sim, eu espero que a trajetória de Santo Agostinho, até de São Paulo, no meu tamanhinho pequenininho, continuem me inspirando, né? Porque eles foram gigantes. Exato. Né? São Paulo combatia, como Saulo de Tarso, combatia a fé católica e de repente se transforma no maior difusor do mundo antigo. E o Santo Agostinho não exatamente combatia, só que ele achava uma coisa sem importância. Uhum. E de repente se torna o maior divulgador em um belíssimo latim, com mais de 60 livros, vira bispo, né? Por meio usando a filosofia para divulgar. Então assim, eu gosto muito de Santo Agostinho, que o Papa atual também gosta de Leão XIV. Sim, né? Legal, né? Ele é agostiniano, ele falou, sou filho de Agostinho. Isso me arrepiou, assim. A biblioteca onde eu estudava era a Biblioteca Santo Agostinho, eram freiras agostinianas da escola onde eu estudava. Que demais. Ô professor, e assim, a gente estava conversando com o senhor Marco aqui, né? E ele falando que a seleção dos professores da Ítalo é como se fosse um garimpo, assim. E ele deu uma ênfase principal à professora de História. Por conta, a gente sabe muito bem, né, como está o nível dos professores de História, enfim, e quanto isso é prejudicial para o ensinamento de valores e, sobretudo, para o catolicismo. Então, foi muito distorcido o que aprendemos enquanto história relacionada à fé, relacionada à igreja. Muito, muito. Eu queria que o senhor pudesse trazer para nós, assim, onde que começou esse declínio? Onde começou-se o declínio, né, e para que a gente vá percebendo ele e se proteger, percebendo como começou, para a gente possa continuar, então, na fonte genuína do que de fato é a história. Sim, a história teve um problema de infiltração daqueles que não estavam tão interessados em história, mas estavam muito mais interessados em política, em formar militantes políticos. Essa infiltração acontece a partir de décadas, sobretudo de 60, mas 50 também. E por causa de um certo descaso de pessoas apaixonadas de fato pela história, foi dominado. Não totalmente, mas foi muito preenchido de pessoas que vão estudar a história por um outro motivo, né? Vão estudar a história, não importa o que leva você à história, importa que você respeite os métodos da ciência histórica. Então, se você é levado à história por uma paixão infantil, ou pela política, ou pela religião, não tem problema. O problema, por exemplo, se você vai à história e quer mentir para defender a tua religião, tá errado, até tua religião vai condenar. Mas os políticos muitas vezes fazem isso, a militância vai lá e quer torcer as coisas para mostrar como tudo endossa a visão política deles. Por quê? Porque isso dá acesso a poder, dá acesso a dinheiro, dá acesso a cargo, dá acesso a muita coisa que as pessoas buscam, né? Mas para quem não conhece, entrega, você recebe. Agora, que maneira a gente teria para poder vasculhar e falar assim, né, de fato isso aconteceu na história? Para distinguir, né? Porque, por exemplo, assim, a história do Brasil, né? A gente recebeu aquilo que nos deram. Então, a minha geração inteira, acredito que os portugueses são, assim, monstros horrendos que subverteram o povo que era nativo. E a gente recebeu isso tranquilo, assim, e também não nos deram outras opções de fontes para poder confrontar com o que era nos entregue e poder ter um outro ponto de vista. Então, assim, a minha preocupação é o que fazer nesse sentido. Tá, eu recebi isso da escola, o que eu posso fazer agora para saber se essa história de fato é verídica? É como se eles tivessem vindo pelo mar com a cruz e a espada para roubar e violentar e arrancar tudo que se tem de bom ali, não com zelo pela terra, mas com egoísmo mesmo de pegar o que ela tem. Pois ótima pergunta, tá? Vocês têm toda a razão de perguntar isso, mas é um pouco dramática a resposta, assim. Não tem como eu dizer que toda pessoa vai ter tempo e capacidade de estudar a história por si só. Eu estaria mentindo. Muito bom. E eu não vou fazer isso, é muito difícil. É claro que algumas pessoas são interessadas, inteligentes e têm energia para isso. Então, claro, todo interessado está livre, o caminho está livre, não está vedado a ninguém. O caminho de estudar a história está franqueado a toda pessoa. Mas eu sei que nem todo mundo vai conseguir. Repito, falta de tempo, falta de energia, às vezes até falta de uma boa escolarização que te capacite a isso. E algumas questões básicas.
de como estudar corretamente. Por exemplo, para você entender uma questão histórica, é preciso saber fazer a pergunta e saber quais são os meios e os métodos para melhor respondê-la. Então, a base da base da base é que você tem que ter um documento que nos dê informação sobre o passado. Esse documento, ele te exige algumas capacidades para interpretá-lo. Certo. Primeiro, você pega a carta de Pero Vaz de Caminha original, ela já está escrita numa caligrafia e num português tão diferentes que é muito difícil de entender. Olha aí. Para começar. Depois, existem especialistas para datar aquilo para dizer que é o original. Está datado, está dito que é original e está na Torre do Tombo em Portugal. Olha só, o historiador tem que ter toda essa cabeça. Uhum. O documento que atesta a chegada de Pedro Álvares Cabral e que conta como foi é um só. Esse documento existe e está em Portugal guardado na chamada Torre do Tombo, que é onde guardavam as histórias dos reis portugueses. Perfeito. Existe até hoje. Beleza. Dito isso, será que eu não posso acessar da minha casa? Hoje dá. Esse documento está digitalizado em alta definição, mas já foi publicado e editado com letrinha de computador e com português atualizado. Mas não se engane, ele não foi escrito com português atualizado. Perfeito. Foi escrito num outro português. E a tradução? É uma tradução É legal? quase uma tradução mesmo, e às vezes não fica exata, mas no geral tá boa. Perfeito. Daí você pega aquela carta de Pero Vaz de Caminha e lê. Daí vai também a interpretação. A carta de Pero Vaz de Caminha diz o que ela diz. Agora, se você já vai, eu preciso tirar dela portugueses malvados e índios coitados. Você vai conseguir, vai ter que se esforçar, porque isso não tá dito lá. E foi escrito por um português. Mas você consegue, às vezes, tirar uma frasezinha ou outra, e às vezes você consegue só ignorar esse documento e falar como se ele não existisse. Entendi. Olha o drama, eu tô falando de um evento. Sim. A gente, esse evento, tem muita coisa ainda em discussão, sabiam? Se você vai para Porto Seguro, porque tradicionalmente a gente tem que foi em Porto Seguro. Sim. Tem uma cidade ao lado que se chama Cabralha. E eles dizem que foi lá que Cabral chegou. E tem o pessoal no Rio Grande do Norte que diz que, na verdade, Cabral foi o segundo. Teve o primeiro que chegou. Então, assim, história é isso. Tá? Só que, tradicionalmente, existe uma convenção de historiadores que foi Pedro Álvares Cabral que chegou aqui, naquele 21 de abril. A data até questionada, porque o calendário se contava diferente. Achavam anteriormente que era 3 de maio. Só pra vocês terem ideia. É um trabalho pro historiador, né? Olha o trabalho que o profissional da história tem que ter. Agora, se você pegar um livro, Carta de Pero Vaz de Caminha, com uma boa introdução, tá resolvido pra você. Mas pro profissional da história tem todo esse trabalho. Se o cara tá enviesado, vai ser triste. Vai entender sempre, né? Mas contando assim, rapidamente, como é que é essa carta? Eles chegam e, olha só, eu tô falando de coração, eu acho que esta é a verdade, eu não tô inventando. Sim. Pedro Álvares Cabral foi selecionado, isso não tá da carta, isso você tem que estudar o Pedro Álvares Cabral para além da, porque às vezes para interpretar um documento você precisa de outro. Aquele diretor da Biblioteca Nacional da Argentina, que eu fui presidente da nossa, né? Aham. Sim. Mas o diretor, que é o Jorge Luiz Borges, o grande escritor, ele dizia, para entender um livro precisa entender bem muitos outros. Então para entender a carta tem que entender muito outra coisa. Pedro Álvares Cabral foi escolhido depois da viagem de Vasco da Gama, que foi um sucesso e foi cantada até nos Lusíadas de Camões. Só que o Vasco da Gama era um brucutu. Ele consegue, ele é um herói vitorioso porque ele consegue atravessar o chamado Cabo das Tormentas, que passou a ser chamado de Cabo da Boa Esperança, porque o que os portugueses queriam era uma outra rota às Índias, porque ali tinham as especiarias, que era uma grande riqueza da época. E eles conseguem. Só que ele não consegue estabelecer um acordo comercial ainda. Ele acha a rota e briga com todo mundo e troca tiro com os indianos. Quando ele volta, o rei pensa, eu preciso mandar alguém mais diplomático. E aí ele pegou um cara que era estudioso, gentil, era mais cristão do que guerreiro. E o nome dele, Pedro Álvares Cabral, um cavaleiro da Ordem de Cristo, muito devotado à religião e um humanista, muito estudante dos livros. Era um cara diplomático. E falou, agora você comanda a próxima expedição. O comando da expedição era para ir às Índias, tanto que ele foi. Só que ele dá uma esticadinha. Essa esticadinha eu tenho pra mim que foi intencional. Por quê? Porque o segredo era básico naquela época. Se você descobrisse algo e noticiasse, já ia ter pirata lá no dia seguinte. Então Portugal já tinha notícia do Brasil. Alguém já tinha vindo aqui. Sim. Agora não era oficial, tá? Tanto que
foi em 1492 ou 3 foi feito o Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas é uma conquista posterior de Portugal, porque o Papa sempre precisa fazer um tratado entre os países. O Papa já tinha assinado. Os países mais católicos eram Espanha e Portugal. Aí o Papa assinou metade para Espanha e metade de Portugal, do mundo. Não sei se vocês sabem. Eu já tinha ouvido fez falar uma isso, linha. que essa disputa entre os dois ali, né? Isso, porque o rei, se não me engano, o Papa era espanhol, e aí o rei espanhol influenciou e o Papa fez a linha mais próxima da Europa. O que é o Tratado de Tordesilhas? É um protesto de Portugal dizendo, põe essa linha mais para lá. Só que em tese não tinha nada. Tanto que os espanhóis, tá bom. Tinha o Brasil. Vocês sabiam dessa? Tratado de Tordesilhas é ensinado na escola sem você saber da bula intercetera, que veio antes. Nossa. E traçava diferente, A influência da favoravelmente os igreja, espanhóis. ela é ocultada praticamente pra gente. Essa influência da igreja. A igreja era a ONU da época. Porque pro direito internacional, quem tomava a decisão era o Papa. Então, depois, para esse tratado vir, Portugal teve que ir lá discutir com o Papa, tudo. Ele falou, tá bom, entendam-se, né? Aí eles se entenderam. E aí veio, não sei, algumas centenas de milhas, 300 e alguma coisa, eu acho, para o lado de cá, qual que é? O leste. E aí Portugal, na verdade, foi pro oeste, é o contrário. Tava mais a leste, o Portugal consegue jogar mais para oeste e pega aquele pedacinho do Brasil. Tratado de Tordesilhas, né? A gente tinha um pedaço de terra do Brasil. Ele passa ali e os portugueses, muito espertamente, continuam mandando gente para tentar avançar para além do Tratado de Tordesilhas, não é verdade? Mas isso é outra história. Queria contar para vocês do descobrimento e termino dizendo. Aí, Pedro Álvares Cabral vem, sendo esse homem ao mesmo tempo educado e muito católico, ele chega e eles costumavam botar o padrão dos descobrimentos. O padrão dos descobrimentos é um emblema do rei. Ele não faz isso. Ele põe uma cruz. Interessante. Nossa. E o primeiro evento público é uma missa. Meu Deus do céu. E como ele trata os indígenas? Ele trata como se ele fosse um embaixador de um país e o tupi que estava falando com ele, um embaixador de outro povo. Ele troca presentes. Aí você vai dizer que isso é violência? Não começou com violência. Se tivesse sido Vasco da Gama, teria sido. Mas o Pedro Álvares Cabral chega aqui como um diplomata. É isso que está na carta e de Pedro trata o que o recebe como... E isso, com honra, com respeito. Ele dá vinho, ele percebe que eles não conheciam galinha, mostra as galinhas. Alguns riem, outros saem correndo. E ele trata com o maior respeito. Entendeu? E isso não é contado dessa forma. Até eu convido as pessoas que estão... Vão ler. Vejam se eu tô puxando demais pro lado. Porque, para mim, o Brasil nasce sob o emblema da cruz. O Brasil nasce... E a cruz nunca saiu do Brasil. Você pega a bandeira de hoje, tá o Cruzeiro do Sul na nossa bandeira. Você pega a camisa de futebol, tá a cruz da Ordem de Cristo na camisa da seleção brasileira de futebol. De Portugal também. A cruz nunca saiu dos nossos símbolos. Na bandeira do Império era claríssima. A cruz da Ordem de Cristo. Na nossa bandeira tá mais discreto. Mas ainda está lá. Entendeu? Então, assim, a gente nasce... Primeiro evento público é uma missa. Primeiro signo desse encontro entre os povos daqui e os povos europeus é a cruz, são a cruz e a missa. Mas os povos daqui não eram povos também super pacíficos que estavam vivendo, sei lá, na Nárnia e chegaram malvados para destruir tudo. A bem da verdade, os povos que encontraram Pedro Álvares Cabral já tinham matado, até o último exemplar, um povo que o antecedeu. Por exemplo, havia botocudos que já tinham sumido por extinção de vários lugares. O povo de Luzia, que viveu aqui 30 mil anos, pelo menos pela datação atual, estudada em Minas Gerais, tinha sido desaparecido por um povo anterior ao que os tupis extinguiram. Então, assim, dizer que os portugueses eram violentos e os povos daqui eram pacíficos, peraí. A lógica daqui era a guerra incessante também. Guerra constante até de tupis contra tupis, porque os tupinambás mais ao norte, na verdade ele chega na Bahia, e a gente está em São Paulo, tô falando de onde a gente está. Os tupinambás ali do Rio e São Paulo, se tem rixa é velha. Os tupinambás do Rio de Janeiro brigavam com os tupiniquins aqui de São Paulo. E era o tempo todo. E quando vencia, faziam um churrasco do inimigo. Nossa. A treta do biscoito e da bolacha é muito mais antiga que vocês imaginam, tá vendo? É muito mais antigo. Ô, professor, eu queria só tocar em um ponto, porque o senhor falou a respeito da carta de Pero Vaz de Caminho, que eu acredito que foi nessa primeira expedição que foi escrita. O senhor me corrija se eu estiver errado. Sim, ela foi escrita
Ele esteve ali e ele escreveu na ida para a Índia, porque na Perfeito. volta a Portugal ele morreu. Pero Vaz de Caminha não chega a pisar de novo em Portugal. Olha só. Por quê? Porque houve batalhas contra muçulmanos no meio do E caminho. essa carta ela era direcionada a quem? Ao rei. Ao rei. Ao rei. Dom Então, Manuel. porque assim, o que eu escutei a A respeito... prestação de contas? O que eu escutei a respeito dessa carta, como sendo uma prestação de contas, ali provavelmente ele iria descrever o que de mais importante aconteceu no local. Então vai contar alguns relatos históricos, com certeza, mas entrega com fidelidade aquilo que é mais importante. Isso. E eu escutei dizer que os relatos da Santa Missa e de um posicionamento cristão ficou muito evidente no Muito descrever dessa carta. Eu queria que o senhor citasse um pouco a respeito disso, se tratando mesmo da origem cristã que esse país tem, A e por vocação. muitas vezes é tentado ser coberta, né, por pessoas que talvez não conheçam de fato a história, mas que estava presente de fato num evento tão importante Sim. e está descrito no documento. Não tem como secularizar o Brasil apagando a história. Porque a bem da verdade ali estava claramente uma missa e o que é mais surpreendente, o Pero Vaz de Caminha diz que os índios, eles assumiram primeiro uma postura de curiosidade, depois de respeito, e alguns ajoelharam e começaram a imitar os portugueses. Então eu fico... Como se estivessem participando. Eu falo da assim, ele missa. colocar isso na carta, esses detalhes aí é Sim. grandioso. Vamos supor, uma carta oficial de prestação de contas, se fosse uma coisa trivial, obviamente não iria entrar. Não, mas aí que tá. O rei Dom Manuel I, o recurso dele vinha da Ordem de Cristo. Entendi. Então prestação de conta era, vocês estão evangelizando? Que legal, Também era assim. Interessante. Olha só, tem que ser honesto, né? Aham. Então no final ele escreve as duas coisas. A bem da verdade, a cabeça do rei era mais dinheirista. Certo. Só que ele devia satisfações a quem estava bancando e a quem tinha o conhecimento. Os conhecimentos de ampla navegação foram desenvolvidos por navegadores aventureiros a partir de conhecimentos ali no seio da ordem. Também tem isso. Era uma ordem herdeira dos templários que a construíram com muitos conhecimentos secretos. Não era secreto porque é maçonaria, tal. Eram secretos para o inimigo não pegar, entendeu? Uhum. Então assim, eles desenvolvem a navegação e ao mesmo tempo o Pero Vaz de Caminha, além de descrever a missa em vários detalhes, no final ele quer dizer quais tesouros ele encontrou nesta terra. E ele diz: tenho certeza que aqui tem ouro e prata, mas a maior riqueza são estes povos a trazer para a igreja. Nossa. Está escrito lá. O maior tesouro Meu é Deus converter os povos daqui. Aí a pessoa pode dizer: foi um excesso, sei lá, um momento, ou foi coisa de só para disfarçar para a igreja. Não, a gente estava no contexto da Contra-Reforma. Não é? Tava aparecendo, os protestantes estavam aparecendo e ganhando terreno. E a igreja queria ganhar mais povos, ganhar mais gente, trazer mais gente para a fé, para não deixar os protestantes tomarem o mundo com uma fé que parecia falsa ou herética. Entendeu? Até o fato de cravar uma cruz no lugar que se chega já fica como símbolo forte de quem chegou ali para representar a fé primeiro, né? Muito forte. E se a gente tirar a perspectiva só, eu tenho sangue muito miscigenado, predomina português, acho que tá meio na cara, o meu pai é português. Mas eu tenho sangue muito miscigenado, tem indígena, tem negro, tem de tudo, né? Brasileiro, né? Mas a gente tem em nosso sangue o encontro. Mas eu acho normal a gente falar da perspectiva europeia, que foi um descobrimento, porque a Europa nos deu a matriz luso-cristã, que é a matriz da nossa sociedade hoje, que prevaleceu. Mas não tem problema falar chegada, e não tem problema entender como um encontro cultural. E aí você vai dizer, mas teve violência. Meu Deus do céu, e qual sociedade não tem violência? E Portugal não foi formado com um povo depois do outro fazendo violência quando chegava lá? Nada de e aqui novo, não né? teve. Foi um encontro normal. E prevalece quem? O mais forte. Não é assim? Portugal era um dos óbvio, povos mais fortes, porque desbravou os mares e tinha riquezas da Ordem de Cristo. Pouco depois a Inglaterra e a França vão sobressair. O que vai fazer? Então é preciso que nós Não entendamos... fosse os portugueses, seriam outros, né? Exato. Uma hora aconteceria. Uma hora aconteceria, sem a menor dúvida. É preciso que nós entendamos que também eu não vejo que os indígenas sumiram. Eles estão entre nós. Nós, em alguma medida, somos ou fomos indígenas. As nossas famílias têm pessoas
que às vezes tem expressões Minha esposa. e herdam. Minha esposa é maranhense. Então, Tá muito forte os traços indígenas. e eles optaram por viver aqui, mas desde que os portugueses começaram a fazer as vilinhas, a maior parte dos indígenas queria viver nas vilas. E é óbvio que se eles queriam viver nas vilas, por quê? Porque é um sistema de organização social e política um pouco mais desenvolvido, circulavam coisas mais interessantes Sim. e tal, eles tinham interesse por viver ali. Técnicas, eles adoravam machado, eles não tinham metal ainda. A metalurgia não tinha sido desenvolvida aqui. Machado para cortar árvore, você imagina cortar árvore com pedra. Uhum. Quando eles veem um machado, gente, era a alegria daqueles caras. Então assim, eles adoravam viver na vila. E os jesuítas, que vem um pouquinho depois, né? Porque quem rezou a primeira missa foi Frei Coimbra, que era um franciscano. Então a gente começa franciscano. Os jesuítas, quando vêm, eles estabelecem um programa que também nasce na ideia da Contra-Reforma, né? Certo. De crescer muito mais do que os protestantes, era uma ideia. Perfeito. Vamos levar a fé ao mundo, mas a nossa, porque a nossa é a verdadeira e eles estão confundindo o mundo todo, essa era a cabeça deles. Certo. Daí criam os soldados de Cristo, né? A companhia de Jesus, e eles eram corajosíssimos, brabíssimos, assim. Era aqueles caras que enfrentavam a selva, não tinham medo da morte, porque sabiam que a missão era essa. E sem perspectiva de voltar, né? Isso. Era mesmo. Era sem exagero. Porque Isso aconteceu com muitos, né? Isso aconteceu com Mas, muitos. você imagina, você partir e falar pra família até o céu, porque essa era a ideia. Eu vou pra evangelizar e lá ficarei. Porque José de Anchieta, ele parte seminarista, né? Aham. Nem padre ainda. Então, assim, É é isso aí. grandiosa a coragem de poder ir, nem sendo formado ainda. E Manuel da Nóbrega, depois José de Anchieta, Picoelta Navarro, foram dos mais ativos, inteligentes, bravos. Assim, de vocês, para ter alguma ideia, né? Intelectualmente. Eles entenderam rapidamente o idioma deles. O Picoelta Navarro, se não me engano, fez o primeiro dicionário, primeira gramática de Tupi. Olha só a qualidade do José de Anchieta. São José de Anchieta. Ele sabia que a arte era muito forte, né? Para divulgar ideias. Então ele começou a fazer teatrinhos, né? Com música e peça mesmo. Peça com começo, meio e fim. Na língua deles. Interessante. Nossa, a intencionalidade do cara, meu Deus do céu. Imagina o trabalho. Você tem que construir casas mais bem construídas do que as deles. E com a força de trabalho deles, ensinando a técnica. Então era uma espécie de escola técnica. Porque eles ensinavam a construir instrumento musical, a construir casa, né, a prova de chuva. E ao mesmo tempo, depois, ele ensinava uma organização comunitária. Uma espécie de... Né, é político isso. É, civilização mesmo. São princípios de civilização, exatamente. E eles ensinavam a fé, eles ensinavam a cantar. Dizem que entre os indígenas tinham cantores de altíssimo nível, corais que eles estavam criando, e eles ensinavam a peça de teatro. Dizem que tinha uma que era a mais importante, que ele queria convencer, estava juntando um monte de aldeia e iam assistir a peça das criancinhas. E aí começou a fechar o tempo. E aí o José de Anchieta pensou assim, não, é o diabo querendo me enfrentar, vai ter, vamos lá fazer. E aí, com o tempo fechado e nublado, eles fizeram, quando acabou a festa começou a chover, porque ele tinha rezado para não chover. Olha só. Aí deu certo, Demais. começou, só quando acabou começou a chuva. E isso aí são exemplos culturais, né? Sim. Entender o tupi, porque às vezes a gente afasta, o estudo não importa tanto, mas o estudo atrai muita gente, o estudo aprofunda a tua fé. Foi o que me construiu, né? A ponte para eu atravessar de volta, né? E ao mesmo tempo o estudo faz com que você faça a ponte não só para si mesmo, mas para muitos outros. Por outro lado, a gente tem que lembrar que a coragem estava sempre presente, né? Isso que você destacou, de às vezes a despedida é a última, mas também eles foram aprisionados por tupinambás que eram muito carnívoros não, eram muito, não é canibais, antropófagos, né? Certo. Eles faziam churrasco de gente constantemente. Selvagem. Promoviam guerras para fazer churrasco. E eles estavam perto de provocar os portugueses a ponto dos portugueses irem dizimá-los. E o Zé de Anchieta e o Manuel da Nóbrega falaram, para, vamos fazer a paz, vamos tentar a paz. Eles foram lá, só os dois, sem arma, sem soldado. Eles foram lá, No peito. estabeleceram um contato inicial, quase apanharam. Aí aceitaram eles lá, aí ofereceram mulheres. Era um jeito deles receberem o estrangeiro. Eles já tinham isso na cultura deles. Então dizem, somos filhos do estupro porque a maior parte do gene masculino
é europeu e a maior parte do gene feminino é indígena ou negro. Mas primeiro, vinham pra cá homens portugueses. Aventureiro, vai vir mulher pra quê? É questão de lógica. Hoje em dia é feio pensar assim, na época não, eles pensavam assim, vinham homens. Segundo ponto, os tupis tinham uma certa diplomacia que era a de... É ruim usar esse verbo oferecer, mas era ofertar assim, olha, tem aqui minha prima, minha tia, Era um método de cunhada, acolhida. e se você quiser uma noite com elas, fazia isso. E os jesuítas naturalmente diziam, nós não temos interesse. E aí eles, como quem ia negar isso aqui? Como assim? Porque os portugueses não negavam, né? Em geral, porque a gente pensa, é todo mundo muito católico? Não. Tinha os mais e tinha os menos, né? Tinha gente que vinha aqui que era meio porqueira. Já existia um IBGE na época, já, né? A gente pensa que é só hoje, católico superficial. Então vinha um monte de português que era muito mais guerreiro, aventureiro, navegante, queria riqueza. Longe de casa, longe da mulher. Porque no fundo a aventura é isso, é enfrentar grandes dificuldades para atingir o tesouro. Estavam em busca de encontrar o ouro. E eles vinham para cá e iam nas Índias mesmo. E elas eram oferecidas, e na medida em que você aceitasse, você virava uma espécie de aparentado e elas tinham uma habilidade, que às vezes a gente pensa, que ingenuidade, que coisa mais excessivamente sexualizada. Mas vocês acham, no nosso mundo católico a gente pensa, quando o santo é demais, não, quando a esmola é demais o santo desconfia. Elas eram treinadas para aí começar a ficar bem próximo e botar a ideia na cabeça do cara. Essa era a maneira deles controlarem os homens dos outros povos. Era estratégia também. Era uma estratégia de diplomacia. E as mulheres eram muito fortes e tinham ideias na cabeça. As tupis. Então elas iam... A gente já viu essa história bem antes, sabe? No Gênesis lá. Pois é. A história é antiga, só se repete. Então, será que é exato a gente pensar... Coitadinhas eram todas estupradas? Não sei. Primeiro que não eram coitadas. Por que eu tenho que olhar para a mulher de um ponto de superioridade? A mulher da época não tinha os mesmos instrumentos que o homem da época, mas ela jogava. Ela também estava muito viva e fazendo o que ela podia fazer dentro da sociedade da época. E as mulheres tupis geralmente eram boas. Tanto que boas diplomatas, inteligentes para isso. Para trazer mais bens para o seu próprio povo. Ou elas não percebiam que a comunidade delas era importante? Claro que percebiam. Outra coisa, quando eu sou descendente de João Ramalho, sou paulista descendente de João Ramalho, foi um desses primeiros portugueses que vieram aqui e ficaram com 30 índios. Tanto que quase todo mundo aqui é descendente dele, tá? Então fica tranquilo que sou só eu. Tem uns primos rodando aí na Expo. Tem um que é o... Como é que era? É o de Vasconcelos, não é Diogo de Vasconcelos, não. É o Adão Pernambucano. Quase todo... Vocês são pernambucanos, sim. Vocês devem ser descendente dele, Tem uma tá? ligação aí do... Nem em São Paulo é o... Adão Pernambucano. É o Adão Pernambucano. Em São Paulo é João Ramalho. Ele tinha 32 esposas. Olha só. E ele não quis voltar pra igreja. Ele quis ficar nessa vida. Gostou. É interessante que você falar Adão Pernambucano, é um nome que talvez se utiliza até hoje, né? Adão Pernambucano como... Sim, Interessante. Populariza, fica na língua. Né? Fica. E é isso, gente. Aí o João Ramalho, ele era um português que ele foi mais aculturado, ele se transformou numa espécie de indígena. Ele defendia os interesses dos indígenas. Olha só. Entendeu? E falava português perfeitamente. Tinha sido criado e ficou adulto em Portugal. Só pra vocês verem como havia também essa transição. Por que existe Santo André? Ele ajudou a fundar São Paulo, só que em São Paulo, o São Paulo de Piratininga, São Paulo era a igrejinha, era o nome da igreja. Os jesuítas estavam mandando muito, e ele não queria, os jesuítas estavam falando pra ele, agora larga essa vida, e vem nos ajudar. Eu quero continuar a vida tupi. Aí ele vai a Santo André viver a vida dele, Santo André da Borda do Campo, aí nasce a cidade de Santo André. Olha só. ABC paulista. Ele não quis ficar perto de São Paulo, porque lá tava o grupo dos jesuítas chatos na cabeça dele, né? Então, só pra vocês terem ideia, assim, não era todo mundo coitadinho. Olha, só vê anjos e demônios. Nós somos os seres humanos, nós não somos anjos e demônios. Nós somos influenciados por demônios ou pela graça de Deus ou por anjos. Mas nós não somos anjos e demônios, nós somos seres humanos. Né? E você vê o reflexo disso hoje numa proporção menor, né, na situação contemporânea, que você vê essa vitimização indígena é muito mais uma bandeira, né, partidária do que um problema do próprio índio, que ele filma ele mesmo com o iPhone, falando que ele queria voltar para a origem dele, que a gente subverteu. Então,
eles usam muitas estatísticas mal interpretadas, ou com pressupostos errados, para dizer, é aquilo que eu te falei, o indígena sumiu, mas tá meio no meu sangue, tá no teu sangue, tá na nossa cara. Por que o indígena sumiu? Ele tá aqui, só que ele quis aprender português e virar católico. É a mesma coisa na África. O pessoal diz assim, e cadê as religiões africanas? Tá, mas você não quer perguntar pra ele, pro afrodescendente, o que ele quer. Você quer dizer pra ele que ele é obrigado a ter aquela religião. Perfeito. Agora, se a gente vai lá pra África, qual é a religião predominante? O cristianismo, Olha aí. em segundo lugar o islamismo. Não querem perguntar pra eles. É ilegítimo. Sim. Tem que ser. É uma arrogância, né? De fato. Demais. É uma empáfia, geralmente de branco. É o branco na universidade querendo dizer o que o índio tem que pensar, o que o negro tem que pensar, o que a mulher tem que pensar. É muita empáfia. Deus me livre de ser assim um dia. Sério, eu não quero. E é por isso que, assim, eu sou muito grato ao Nítalo, que me dá a oportunidade de não fazer a história ser corrompida por essas mentiras, sabe? História não é para ser de direita nem de esquerda. A história não é para ser politizada a ponto de só servir para militância. A história, ela tem seus próprios métodos e ela precisa ser estudada com respeito ao passado e com respeito ao fato de que eram seres humanos diante de dilemas, circunstâncias, perigos, riscos, e nós não somos tão melhores assim. A ideia de progresso, ela é um pressuposto filosófico no qual eu não acredito. Mas tem microfone na tua frente e o índio lá atrás não tinha. Existe um avanço técnico. Sim. Então a nossa vida é dividida, na verdade, tá tudo junto na nossa vida, mas a gente pode dividir para estudar. Então existe a área da saúde, existe a tecnologia, tudo. Se você olhar sobre alguns aspectos, a gente avançou. Sobre outros aspectos, não. Uhum. Tá? Nosso cérebro tá virando pudim porque ficamos passando rede social e agora tem até inteligência artificial. Pois é. E se você vai ver os antigos, os medievais, memorizavam livros inteiros na cabeça. Memorizavam poemas inteiros na cabeça. Uma coisa, eu reflito sempre o caminho. Sei lá, a gente não decora mais um caminho. A gente tá refém de alguém, né? Um aplicativo que nos mostre. E, não muito tempo atrás, o meu cunhado que trabalhava na rua, nas ruas de São Paulo, você fala, onde fica a rua tal? Uma rua pequenininha, sei lá, a 30 km de casa. Tinha um mapa na cabeça. O caminho é esse, ele falava pra você. Agora tem que usar o Vase lá. Tinha um guia de São Paulo na cabeça, né? O guia de São Paulo na cabeça. Sabia manusear mapa. Sim, perfeitamente. Olha só, a diferença. Ô, professor, uma coisa assim que a gente tá buscando converger as conversas aqui nessa nossa temporada aqui na Expo Católica é o seguinte, a respeito da unidade dos cristãos, sobretudo católicos, obviamente. Então eu achei muito interessante o que o senhor, alguém que conhece a Cristo através da via intelectual, e estamos aqui do outro lado da mesa, pessoas que tiveram experiência com Jesus através da via carismática. Eu não sei se o senhor tá muito a par do que acontece nesse sentido, porque parece que entrou de alguma forma uma polarização, como se a gente não fizesse parte de uma mesma igreja, porque encontramos a Cristo por vias diferentes. Ótima né? pergunta. E o que acontece? Eu vejo que uma coisa que está muito presente nos dois ambientes é a vocação espiritual do Brasil. Então, o senhor consegue perceber isso através da história? E eu já vi carismáticos falando assim, não, tá no nome Brasil, que vem de braseiro, de brasa, e tem que ter o fogo, aquela coisa. Eu queria ouvir do senhor como é que o senhor enxerga essa realidade e de que forma pode contribuir para que de fato a gente entenda que somos uma única igreja, apesar das diferentes manifestações de espiritualidade. Muito bem, excelente pergunta. Eu sempre acreditei na unidade, né? E tenho que trabalhar por isso. Por quê? Mas só há unidade quando a gente consegue encontrar pluralidade, aquela unidade na pluralidade. Por quê? Porque eu, sem a via intelectual, talvez estivesse perdido. E outras pessoas, sem um acolhimento muito mais afetivo, artístico, estariam perdidas. Então, assim, em vez da gente tretar, eu acho que a gente tem que se conciliar. Aquelas pessoas que eu apelido carinhosamente, não fiquem ofendidos, mas de chatólicos, são aqueles que mais ficam vendo defeito no outro, e que querem que a missa tem que ser do meu jeito, aquilo tem que ser do meu jeito, a vestimenta tem que ser do meu jeito. Em vez de ficar sendo cri-cri com o outro, né? Vamos tentar ser compreensivo
e fazer com que a nossa igreja tenha uma consistência tal que chegue às mais diversas psicologias, comportamentos, temperamentos, para a gente salvar, colaborar, né? Porque a gente é nada aqui, mas para colaborar com a obra, como se diz, o barco, né? Para trazer mais gente. Colocar todo mundo para dentro. Colocar para dentro e para a gente perder menos tempo com briga, com desavença, e aprender. Divergir é normal. Assim, eu tenho um ponto de vista, o outro tem outro, e esses pontos de vista juntos não podem conviver. Porque às vezes, na maioria das vezes pode. É só uma vontade. Na maioria das vezes, cara, eu posso manter o que eu tô fazendo, você pode manter o que você tá fazendo e tudo bem, sabe? Vamos ficar tranquilo. Mas às vezes não, às vezes são pontos de vista totalmente conflitantes. Será que não dá pra, como o Pedro Álvares Cabral, diplomaticamente, não é troca de presentes, mas diz o que você pensa, eu digo o que eu penso e tá bom, calma. Quem tem a instância que deve tomar a decisão que tome e pronto. Bom, eu acho que é mais ou menos isso que a gente deve pensar, se inspirar no Pedro Álvares Cabral, diplomacia. A gente passou por um tempo de muita agressividade. Eu acredito que foi um momento de... Porque o Santo Tomás de Aquino ensinava que existe a ira boa. Certo. Dos pecados capitais. Não tem inveja boa. Inveja é sempre ruim. Às vezes a gente pode brincar. Eu invejo, se a gente fala de brincadeira, mas não é inveja de verdade. Sim. É uma outra coisa que a gente está chamando de inveja. Sim. Mas inveja boa não existe. Não existe soberba boa. Porque, por exemplo, o caso da inveja é desejar que o outro não tenha o que tem ou ficar triste com o que ele tem. Isso. Né? Agora, muitas vezes a gente viu seu óculos, gostei do seu óculos, quer igual, a gente já denomina isso como uma inveja pejorativa. Você não vai ficar feliz se o meu quebrar, entendeu? Você não vai ficar triste por eu continuar usando. Então, assim, isso aí não é inveja, tá? É outra coisa, pode ser emulação, admiração, mimetismo, um monte de outras coisas. Porque não é só inveja. Agora, a ira boa existe. Por quê? Porque tem momentos em que nós temos que ser enérgicos ou nós seremos apagados. Tá? Muito bom. Jesus teve seu momento enérgico também, um ou outro momento de energia. Quando ele percebia que não era para combater, não combatia, mas porque isso estava muito claro para ele, não era covardia. Quando ele precisava ser firme, ele era. E eu acredito que a gente tem que aprender um pouco disso. Foi necessário por um tempo para a gente, digamos assim, certas perspectivas políticas, certos modos de viver estavam sendo extintos no Brasil. E aí algumas pessoas falaram com força. Vieram com até um pouco de agressividade, aos cotovelos, abrir de novo um caminho, abrir de novo um espaço. O espaço foi aberto. O que eu acredito agora? Agora vamos fixar terreno e dizer, esse território é nosso, não vamos sair mais, tá? E se der, a gente vai conquistar até um pouquinho mais. Mas a gente já não precisa tanto da ira, sabe? Que ela venha quando for necessário de novo, mas a gente não precisa sempre imitar aquele que nos ajudou. Eu fui, por exemplo, eu sou aluno e fui muito amigo do professor Olavo de Carvalho. E eu acho que ele cumpriu um papel para até aumentar o número de católicos. Em grande parte, ele me estimulou. Que eu dizia, a igreja... Eu já acredito em Deus, para que igreja? Ele, você não estudou os sacramentos. E a importância dos sacramentos. Nossa, que interessante. E aí ele me levou a estudar os sacramentos, aí eu comecei a olhar e... meu Deus, parece que eu tenho mesmo que me confessar, porque isso faz sentido. Eu preciso comungar, senão não tá completo. Daí você escuta um intelectual falando isso, é grandioso, né? Por que é importante confessar? Se eu não me confessar... Assim, eu li as Confissões de Santo Agostinho e também percebi. Ele tá rezando, contando a vida dele pra quê? Pra encontrar onde houve pecado e onde houve a graça. E aí ele vê quem ele é mesmo de verdade. E quando você tá se confessando, é como se você... Não é pro padre. O padre... ele é um emissário, ele é um representante, não é? Ele é um embaixador. O padre ali é Jesus Cristo. Ele está representando Jesus. Não é para confundir a figura do padre, ele está representando. E você tá, na medida em que você fala para um espectador onisciente, já sabe tudo de você. Não dá para enganar, não é? Sim. Onisciente, onipresente, onipotente. Você está falando aquilo que você fez ou deixou de fazer, tem que ser verdade. E aí você se revela pra si mesmo. Só um pouquinho também, né? Porque a gente é humano, mas a gente percebe mais quem a gente é. E aí vem a contrição verdadeira, a gente fica arrependido. E é milagroso. A gente, agora sim eu me sinto perdoado de verdade, porque veio a perfeita contrição. Então, gente, sem isso eu não sabia nem quem eu era, entendeu? É uma coisa até do conhecimento. A gente se conhece mal. Porque é diferente você confessar pra si mesmo ou pra
pra parede, né? É diferente. Você tem que falar pra alguém tem que perceber isso. E você não pode falar pra qualquer pessoa. Dá pra sair falando pra qualquer um, meus pecados são esses, né? Exato. Agora, alguém que está Apto pra isso, né? representado, Sim. né, pra isso. Pensa comigo, não é livro de memórias, ou não adianta contar pro seu netinho, porque claro, você vai contar as melhores coisas, não é por mal, mas você quer dar os bons exemplos pro seu neto. Você vai escrever livro de memória, você quer que sua imagem perdure com o melhor. Sim. Só que a confissão é revelar de verdade o que você é. E aí você se vê. E quando você se vê, você lembra, ó, Jesus veio nos dar ensinamentos para parar com isso e morreu para que eu pudesse ser perdoado dessa coisa ruim que eu sou. É isso, é isso. Então, até me arrepio porque assim, foi percebendo isso, inteligindo isso e vivendo isso que eu melhorei muito. Eu confesso que fiquei instigado em ouvir um intelectual falando de cada um dos sacramentos. E eu quero que você me apoie aqui falando, professor Rafael tem que voltar no barco só para falar dos sacramentos. Ótimo, Perfeito. tá combinado então. Perfeito. Eu vou até estudar mais, porque foi tudo de improviso, não é? Maravilha. A gente se conheceu hoje. Não Não ia tem falar pauta, não disso. tem nada, é na raça. E assim, não é meramente um compromisso para com Deus. Que eu vou lá, de algum modo, eu deixo ele feliz por ter me confessado. Mas é que me beneficia, igual o senhor falou, né? Sem dúvida. Você já sai se entendendo mais, se conhecendo mais. É pra gente. Eu falo até da parte material que ele te confere. Que é muito maior a espiritual, né? Sem dúvida ali, do que Sem você dúvida. recebe. Perfeito. Muito bem. Então, eu acho muito bom ouvir do senhor falar do seu entusiasmo a respeito da unidade da igreja, viu? Isso aquece meu coração. Que legal. E assim, eu fico constrangido, porque eu tenho poucos anos de idade a menos que você. Eu tenho 35. Você tá 6 anos na frente. Só que assim, eu vejo o recurso interior e eu falo assim, meu Deus do céu, não sei se eu desanimo. Nada. Só que assim, Eu não sou missionário. A minha missão foi espalhar livro e leitura Só- pro Brasil. aí eu vejo papel. missionário. Você pode colocar como não, mas Não, só mas esse fato aí, dessa só que conversa assim, que eu você também coloca, enxergo né? nosso papel. Eu sei que o senhor trabalha muito, então o nosso é dar voz a isso de alguma forma, a gente tá participando. Aliás, é isso. Muitas vezes eu penso muito, escrevo, mas ninguém lê, ninguém ouve. Aí. Você tá me dando a oportunidade. Mas por muitos outros lados, assim, tenho certeza que muita coisa que você fez e é capaz de fazer, eu não vou fazer. E eu não seria capaz de fazer. Tenho certeza que em 6 anos, quando a gente já passou dos 30, cada ano tem que ser muito bem aproveitado. Né? Você tem cara de quem aproveita bem. Em 6 anos muda muito a vida. Em 35 eu não tinha nem sido presidente da Biblioteca Nacional. Eu fui presidente da Biblioteca Nacional aos 36, secretário nacional aos 39. Depois entrei aqui... Não, eu sou ruim de conta, tá? Eu sou das humanas. Mas depois eu vim pra cá, fui pra Santa Catarina. Então, assim, tem muita coisa pela frente, sabe? Muita Glória coisa a pela Deus. frente. Perfeito. Eu também, às vezes eu vejo, o Olavo disse que atingiu a maturidade 43. Eu pensei, tem mais 2. Eu sou igual ele, assim. Eu fico vendo as idades. Mas eu acho que eu voltei com mais fé aos 35, tua idade. E você já tá há muito mais tempo. E o Santo Agostinho acho que foi 31. Então ele chegou antes. É legal comparar a idade, mas é incomparável. Cada um tem... Eu acho que o ponto é não se desesperar, mirar, mas tem o que é próprio pra cada um, né? É isso aí. E Deus faz da forma que Ele quiser. E independente do momento, agradecer porque ele veio nos encontrar, né? Seja É. qualquer estágio da vida, ele veio nos encontrar. Isso é um motivo de alegria. Que legal. Muito obrigado, viu? Obrigado pela entrevista, pelo espaço. Que satisfação boa, viu? Eu saio daqui dessa conversa, a cada conversa, na verdade, mais motivado a entrar no pós. Daí, tá Que vendo? legal. E entrem no meu curso. Quem quiser fazer história ou filosofia, Diga aí, como é que a gente encontra? os meus cursos, eles são licenciatura em História ou licenciatura em Filosofia da Unítalo. No site da Unítalo, você digitar só Unítalo, licenciatura, filosofia. É online, né? A de História e Filosofia são online. E a gente tem professores que eu escolhi a dedo, tá? Você é o Pela coordenador do curso. seriedade, eu olhei o currículo, eu fiz entrevista, às vezes já eram pessoas conhecidas minhas há tempos. Eu pensei de todo o Brasil, pensei da UNB, eu pensei da UERJ, eu pensei da USP, e pessoas sérias, que levam muito a sério a história e que respeitam a visão cristã. Não tô dizendo que é só história cristã, não. Uhum. Que tem gente que às vezes vai fazer o recorte para falar mal, mentindo. Mas a visão cristã não é excluída. A gente faz tudo, repito, com muita transparência. Quando é para ser uma visão progressista, marxista, uma visão positivista, ela aparece assim, mas com transparência. Assim como agora é a visão cristã. Honesta. A visão cristã inclui a providência, tá? A visão cristã inclui outras categorias que são interessantes de se estudar, até para quem não é cristão. Porque aí você vai interpretar como o católico olha para a história. Isso é interessante para todo mundo.
Então, assim, a gente ensina essas perspectivas todas no nosso curso. E no curso de filosofia, no de história, o meu maior parceiro, o professor Armando Alexandre, também é um católico seríssimo e um erudito, um historiador. Tá terminando o pós-doutorado dele na USP agora, também muito qualificado. E na filosofia, o professor Marcelo Gonzaga, que cresceu estudando junto comigo, a professora Natália Suman, que espalha o cristianismo com filosofia pelas redes sociais, a professora Bruna Torlai, que espalha filosofia e cristianismo, catolicismo pelas redes sociais, o padre Gilberto, que estava até aqui do lado, o padre Giba, está conosco como professor, entre muitos outros. Assim, formei um time muito bom, tem texto de 100 a 200 páginas por disciplina, textos bem escritos, bem feitos do zero. Muitas universidades compram de grandes grupos. Nos meus cursos, na minha parceria com a Uniítalo, os meus professores, inclusive eu, que sou professor de disciplinas, nós escrevemos a apostila integralmente. Gravamos aulas. Cada disciplina tem dezenas de aulas. E temos transmissão ao vivo. Transmissão ao vivo por quê? Porque eu acredito no contato com o aluno. Então tem que ter conversa em fórum e transmissão ao vivo. Porque só jogar material lá não dá certo. A Uniítalo, então, para mim foi... Eu agradeço muito ao Marcos Vinícius, a família Cassino como um todo, o professor Gerley, os que me acolheram na Ítalo. Eu me sinto... É a minha casa intelectual, é onde eu consigo ensinar aquilo que eu estudo quietinho. E a gente está com 500 alunos de história. Tem noção? Vamos botar 500 pessoas nas escolas para ensinar história melhor? Muito bom. Professor, muito obrigado de coração, viu? Eu que agradeço. Esperamos o senhor lá em Guarulhos, no nosso estúdio. Bora! Viu? Já temos até tema. E temos tema já agora e o pessoal tá esperando. E o compromisso feito publicamente, ele aumentar o peso, né? Então, é isso aí. É isso aí. Valeu. Queria agradecer a cada um de vocês que ficaram conosco até aqui. Faça o seguinte, pegue esse link, compartilhe com todo mundo, principalmente com o seu professor de história. Vai agregar muito a ele, tá? Queria agradecer mais uma vez ao Centro Universitário Católico Ítalo-Brasileiro e a Sacro Music, que tem apoiado o nosso trabalho de evangelização. Do mais, temos que afirmar aquilo que continuamos dizer a cada episódio aqui. Permaneça no barco, porque fora do barco não há salvação. Glória a Deus.